Deixa eu aproveitar e trazer o nosso Duda Teixeira para a gente falar sobre o tema do dia, que é essa reação do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. Seguinte, gente, como nós falávamos no programa de ontem, a CCJ da Câmara aprovou a admissibilidade de 4 propostas para limitar o poder de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Quais são elas? A PEC 8, né, que veda a concessão de decisão monocrática no Supremo. Aí temos também a PEC 28, que permite ao Congresso Nacional derrubar decisão do Supremo Tribunal Federal. Além dessas PECs, temos 2 projetos de lei. O PL 658/22, que abre uma outra possibilidade de abertura de processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso quando o magistrado faz alguma referência política em suas falas. E o PL 4754, que afirma que é crime de responsabilidade de ministro do Supremo quando há uma usurpação de competência. A sessão de ontem da CCJ foi uma sessão tensa, teve muito bate-boca, e aqui eu exibo para vocês alguns desses momentos. Matheus, vamos colocar primeiramente, que eu acho que é uma fala importante, que depois eu explico para vocês o contexto. A fala do Arthur Maia, integrante do União Brasil. O Arthur Maia, ele é um deputado do Centrão, mas mesmo assim ele criticou a postura do PT, que era contra essas propostas. Matheus, coloca esses trechos, por gentileza. Eu não sei se eu estou ficando doido ou se estamos dentro de um clima de normalidade. Essa PEC não veio do Senado? Sim, deputado Arthur, sim. É porque eu li isso agora, e o mais impressionante, o PT no Senado orientou sim essa PEC. Ao que tudo indica, sim, deputado. O PT orientou sim essa PEC. Qual é a questão de ordem, senhor presidente? Qual é a será que não, a pergunta é porque eu estou achando que eu tinha, sei lá, que tinha alguma coisa errada, eu estou ficando louco. Tá, deputado, mas não é uma questão de ordem, né? Então, é que o PT no Senado, ao ver dos deputados aqui, da Câmara dos Deputados, o PT do Senado está atentando contra a democracia, está fazendo um revide, não sei por que motivos, ao Supremo Tribunal Federal. Porque o discurso deputado, aqui realmente é de causar espécie. Deputado Arthur, como relator, só queria esclarecer que Vossa Excelência não só tem razão, como líder do governo do PT votou a favor da PEC. E falando no líder do governo Lula, o Lindbergh Farias, se não me engano, esse vídeo, né, Matheus? Então, o que acontece? O Lindbergh Farias tentou ali fazer uma defesa, né? Uma defesa do Poder Judiciário. Mas, obviamente, que houve confusão. Matheus, solta esse trecho também. Contra as decisões fascistas, monocráticas, antidemocráticas, golpistas, eu diria até, deputada Bia, às vezes misóginas, porque são projetos de lei aprovados aqui em favor das mulheres, ou racistas, em defesa de minorias. Por isso, sou absolutamente a favor de acabar com as decisões monocráticas, que monocrático significa governo de um, e sou contra qualquer tipo de autoritarismo ou abuso de autoridade, e por isso o novo orienta sim. Como orienta a maioria, deputado Lindbergh? Senhora presidente, a maioria orienta o voto não. É lamentável o que está acontecendo aqui. A gente tem que ver essa votação como conjunto da obra. Primeiro, projeto de anistia, e depois esses 4 projetos de retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero, inclusive, esclarecer ao deputado Kim que, quando eu falei em prisão preventiva, eu estava falando da questão da anistia. Porque tem deputados investigados como financiadores do ato de 8 de janeiro. E quero deixar muito claro aqui que um dos requisitos da prisão preventiva é atrapalhar a investigação. E é isso que os senhores estão querendo fazer aqui. Então eu quero deixar muito claro, senhor. Tudo isso aqui é inócuo. Isso aqui é um circo. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é inconstitucional. Vocês acham que o Supremo vai ter medo disso aqui? É uma vergonha o que está acontecendo nessa CCJ. Como orienta a minoria, deputada Bia? Eu quero dizer que eu fico, assim, é muito angustiante a gente ver como parlamentares
desprezam essa casa, desprezam a CCJ. Já teve um que disse que a CCJ não tem moral para votar isso, outro dizer que isso aqui é um circo, uma palhaçada. Não é não. Nós estamos aqui fazendo o nosso melhor para tentar dar uma resposta à sociedade diante dos desmandos que tem ocorrido e do total desprezo pelo Supremo a esta casa, a esta casa parlamentar. Os parlamentares deveriam ser os primeiros a querer resgatar a autoridade do parlamento e não os próprios parlamentares se colocarem de joelhos perante o Supremo e acharem que a gente não pode nem debater um tema porque mexe com o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui mexendo com a essência da democracia. Tá aí. Agora deixa eu trazer o Duda Teixeira. Duda, seja bem-vindo mais uma vez ao Meio Dia em Brasília, meu querido, meu grande amigo. E deixa eu te falar uma coisa para você, Duda, e para você que nos acompanha, você que está aqui sintonizado no Meio Dia em Brasília. O que está por trás desse pacote anti-STF? Significa que os deputados tiveram um momento de luz, olha, agora vamos conter o ânimo, o ímpeto dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. O que aconteceu ali foi retaliação pura. Há 2 pontos muito específicos. Primeiro, os deputados, principalmente do Centrão, não gostaram nada daquela decisão do Flávio Dino que suspendeu o pagamento das emendas de transferência especial em agosto. E há um limbo jurídico porque até hoje não houve um acordo entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo para se dar mais transparência para essas emendas. E tem muito deputado que está reclamando o seguinte, olha, o Dino não tinha que interferir nesse processo. É uma questão que já foi pacificada em 2023. Então o Dino não tinha que se meter nessa história. Então tem muito prefeito que reclamou para deputado e falou o seguinte, poxa, a minha obra em determinado local atrasou, porque o governo federal não pagou aquela emenda. Então, isso obviamente comprometeu a situação de alguns prefeitos, de alguns aliados de deputados federais. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, o X. O bloqueio do X pelo ministro Alexandre de Moraes foi visto por integrantes do PL como um elemento que desequilibrou a disputa e fez com que o PL conquistasse um número menor de prefeituras do que eles projetavam. Valdemar Costa Neto, ele projetava 1.000 prefeituras. Era um número de fato exagerado, mas eles também não imaginavam que ia ser um número ali na casa dos 500 prefeitos. Eles imaginavam ali 600, 650, 700. Então eles acreditam, melhor dizendo, esse desempenho à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Juntando esse combo, a bancada bolsonarista também resolveu fazer um teste. Qual foi o teste? Vamos ver até onde o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai nos dar liberdade para tratar desse tema. Por quê? Porque entra um outro elemento, que é a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O Lira precisa do apoio da bancada do PL para conseguir fazer para conseguir eleger Hugo Mota, do Republicano, seu aliado. Então, o que ocorre? Neste contexto, os integrantes da bancada do PL fizeram a seguinte sinalização. Olha, Lira, se você nos der liberdade para tocar esses assuntos, nós apoiaremos o Hugo Mota. E isso automaticamente afeta um outro candidato, é o Mar Nascimento, que é o líder do União Brasil. Uma candidatura que dizem que já nasceu ali em condições muito difíceis, porque no Congresso poucos acreditam em uma união de PSD, PT e PL para desbancar o Hugo Mota. Ou seja, meu caro Duda Teixeira, tá tudo interligado, tá tudo dominado, mas não deixa de ser um recado. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Bom, achei super interessante essa análise política que você fez dessa situação. Então, aí, pelo que eu entendi, existe um incômodo nos congressistas, principalmente aí da Câmara, com essa decisão do Flávio Dino de cortar as emendas parlamentares, né? E aí essa negociação aí do Arthur Lira com o PL para ele conseguir de novo mais um mandato, e aí ele precisa agradar o PL, e nisso ele vai lá e desagrada o STF. Então, acho super interessante que a gente essa análise política do que está acontecendo, mas eu acho que tem uma outra análise, Wilson, que é a análise jurídica.
E eu acho que a gente deveria separar essas duas coisas, né? Porque também a Câmara e o Senado têm total legitimidade de propor propostas de emenda à Constituição ou projetos de lei. E aí acho que vale a gente olhar o conteúdo dessas PECs. A PEC 8 olha, a gente não quer proibir, a gente quer proibir que os 11 ministros do STF, individualmente, tomem ali uma decisão e revertam ou anulem uma lei aprovada pelo Congresso brasileiro, né? Que foi o que aconteceu quando Lewandowski foi lá e anulou a lei das estatais, por exemplo, né? Isso daí eu acho que é uma análise diferente da análise política. Eu acho que a gente tem que olhar o conteúdo. E eu acho que faz todo sentido. Eu acho que é constitucional a PEC 8 propor isso. É de bom senso. Não faz sentido um único ministro tomar uma decisão que joga no lixo uma lei que às vezes é aprovada com anos e anos de debates, com os 513 deputados, os 81 senadores, com participação da sociedade. Um sujeito vai lá com uma canetada e derruba o negócio. Essa lei das estatais ficou meses sem ser aplicada no Brasil, com o governo Lula contratando, recrutando gente para as estatais, né, sem regra. Isso aí não tem o menor cabimento. Então a PEC 8, ela é constitucional, ela aparece porque os ministros estão abusando das suas prerrogativas e é um momento, de repente, uma oportunidade para remendar essa situação que está acontecendo no STF, e aí tudo bem, tem essa situação política que, de repente, aparece essa oportunidade. Eu vejo assim, tem muita gente na imprensa colocando aí falam de um pacote, né? Um pacote anti-STF, autoritário, que é uma briga política. Existe uma briga política. Agora, não tem nenhuma PEC anti-STF nessa história. A PEC é pró-STF, né? Se essa PEC avançar, for aprovada, ela vai melhorar a credibilidade do STF no Brasil, porque ela vai conseguir pautar melhor os ministros. Os ministros vão deixar de tomar atitudes autoritárias da cabeça deles, né? Os caras tiram da telha aqui, né? Vou perdoar essa dívida bilionária aqui de uma empresa, né? Vai lá e toma a decisão. Vou derrubar a conta do X. Não é assim que funciona um tribunal constitucional em lugar algum do mundo. E também se fala aí que a outra PEC, que acho que é o número 28, né, o STF não pode extrapolar as suas competências. E se fizer isso, o Congresso pode, ali com 2/3, derrubar uma decisão do STF. Isso daí acontece em vários países do mundo. Geralmente, às vezes não é 2/3, às vezes é mais, é 3/5. E tem vários obstáculos assim, para que isso aconteça, tá? Mas esse controle que o Congresso pode fazer do STF é a regra no resto do mundo, e não vejo isso como inconstitucional, como muita gente está colocando aí, porque o que a Constituição fala é 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Então, faz sentido um poder controlar o outro, né? É assim que acontece o equilíbrio de poderes, e não quando você deixa o STF fazer o que bem entende.